Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando devagarzinho, né? Com a nossa quinta edição do Jornal Direito Administrativo. A pessoa, o Jornal de Administrativo deve ser chato, né? Deve ser tanta coisa sem graça. Vocês que pensam. Doutores, como eu disse, né, desde a primeira edição, nós estamos passando por um momento tão peculiar da nossa vida, que a gente percebe, professor Luizão, boa noite, a gente percebe, doutores, que o direito está tentando acompanhar a evolução das coisas, né? E o direito administrativo em especial, por ser aquele direito que regula a relação, é o direito próprio, né, que regula a relação entre o particular e o Estado, a gente percebe muitas novidades acontecendo. Hoje, doutor, nós conversaremos sobre alguns temas bem interessantes, né? O pessoal que é servidor público, eu vou ter uma notícia para o pessoal servidor público, né? Aplicação de casos de demissão. Eu tenho também notícia relacionada a licitações, né? Empresas que participam de licitações, algumas novidades relacionadas a decisões judiciais. Então, vamos começar elas porque a gente tem algumas notícias, né, bem relevantes para esse período, doutores. Vamos lá. Queridos, primeira notícia que eu trago aqui para vocês é a seguinte notícia. Ó. É uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E diz o seguinte: Distrito Federal indenizará criança que ficou com sequelas em virtude da negligência médica. Doutores, olha só. O tema aqui é um tema voltado à responsabilidade do Estado, tá? E aí o pessoal pode estar se perguntando, mas professor, por que o órgão distrital, nesse caso é o Distrito Federal, ele está sendo penalizado? Porque basicamente, doutores, essa criança nasceu em um hospital vinculado diretamente ao Distrito Federal. E como esse hospital é um órgão vinculado a esse Distrito Federal, e quem foi meu aluno sabe disso, órgão público não possui personalidade jurídica em regra, né? Obviamente a família ingressou com ação contra o próprio Distrito Federal. E daí, doutores, é uma coisa assim que eu já ouvi, inclusive, né, algumas alunas comentando, quando iam para o hospital, né, o hospital da rede pública, para ter os seus bebês, né? E aí o pessoal queria, né, os médicos queriam convencer as mães a... Eu não sei se é algum procedimento, de forma muito honesta, eu não sei se é algum procedimento voltado, né, da saúde pública, mas, por exemplo, essa minha aluna, né, me narrou a época que ela estava com como é que chama, Deus? Para nascer, eu esqueci o nome. Estava para nascer, mas parto, para fazer o parto. Estava para nascer, e daí, doutores, era parto cesárea, né? Porque ela tinha optado pelo parto cesárea. E aí o pessoal tentou convencer ela o tempo todo, não, tem que fazer normal. Resumindo a história, ela ficou quase 30 horas em trabalho de parto, esperando a dilatação para ter o parto, né, de forma normal, como os médicos queriam. Os médicos não queriam fazer cesárea. Eu não sei se é algum procedimento público, né, do SUS para incentivar o aumento de partos normais, enfim. Por que eu estou contando isso, doutores? Porque o caso que aconteceu no Distrito Federal foi algo parecido. A mãe foi ter o seu filho no hospital público do Distrito Federal e, ao chegar lá, ela tinha planejado ter o filho de forma de parto cesárea. O que aconteceu, doutores? Os médicos tentaram convencer ela a fazer o parto natural. E aí o que aconteceu? Dentro desse convencimento do parto natural, o bebê nasceu com sequelas em razão do parto, né? E aí uma das situações, né, que aconteceu em relação ao bebê, ele teve sequelas em relação a um trombo no cérebro, e aí ele teve dificuldade de coordenação motora. E aí a mãe entrou com a ação, exatamente alegando que, se ela tivesse realizado o parto cesáreo, o fato não teria acontecido e o filho não teria sequelas em razão do parto normal. E aí, doutores, lembrem-se de vocês, a responsabilidade do Estado não é uma
responsabilidade igual ao do Código Civil. A responsabilidade do Código Civil, ele demanda que seja comprovada uma situação, uma atuação dolosa ou culposa do agente, ou seja, a relação entre particulares, quando a gente está falando particular para particular, a gente utiliza a responsabilidade civil do Código Civil. Agora, quando nós estamos falando de responsabilidade civil do Estado, doutores, a responsabilidade do Estado é objetiva. O que é que isso quer dizer, professor? De forma muito simples. Independente de intenção, ou seja, de uma atuação dolosa ou de uma atuação culposa. O que é uma atuação culposa, professor? A atuação culposa, doutores, é aquela que a pessoa age com imperícia, imprudência. Ou seja, a situação em que a pessoa ela age além de suas capacidades, né? Imprudente, uma pessoa imprudente. A pessoa imprudente pode gerar, né, uma responsabilidade na órbita civil entre particulares, uma atuação culposa, e a atuação culposa é também punível. Mas para o Estado isso independe. O Estado não quer saber se o agente atuou de forma dolosa ou culposa, se os médicos que estavam lá atuando, forçando aquela mãe a ter um parto cesáreo, se eles estavam intencionalmente, né, criando alguma situação de risco ou não para o feto. Para o feto não, no caso já era uma criança, um bebê. Né? Então, nesse caso aí, doutores, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que no caso que eu estou falando do julgado lá do Distrito Federal, foi que o Distrito Federal foi responsabilizado. O valor da condenação, doutores, lá no Distrito Federal, nesse caso aí, que aí, inclusive, a gente pode até puxar uma situação para violência obstétrica, né, que está muito em voga, a gente está percebendo, inclusive, os movimentos, né, voltados à proteção à mulher, eles estão, sim, trazendo muito essa questão da violência obstétrica, né, especialmente dentro do ramo dos hospitais públicos, né, que é uma coisa que está acontecendo de forma muito corriqueira. E aí, doutores, a condenação do Distrito Federal foi de R$30 mil pelas sequelas causadas ao bebê. A mãe pediu também dano material, pediu pensão, né, mas não ficou comprovado dentro do processo, né, a necessidade da pensão. E o dano estético também ela pediu, não houve um dano estético à criança. Né? Na realidade, ela teve uma situação motora comprometida, mas que não sabe ainda qual foi a extensão desse dano. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o hospital, no caso aí o Distrito Federal, que é o responsável pelo hospital, foi condenado no valor de R$30 mil, né, a título de dano moral. Um tópico voltado à responsabilidade civil do Estado. Doutores, temos uma notícia aqui também que talvez interesse a muitos servidores no Brasil, né? Não só os servidores da União e não só os servidores do Estado, mas de todas as esferas, inclusive os municípios, né? Eu tenho muitos colegas, muitos alunos que são servidores públicos municipais. E qual é a decisão, doutores? Uma decisão do STJ. Eu não estou falando de decisões regionalizadas, mas eu estou tratando de uma decisão com uma envergadura a nível nacional. O que aconteceu aqui, doutores? Decisão do STJ, essa semana agora, semana passada não, essa semana, nos últimos 7 dias eu faço, né, essa capitulação de notícias de administrativo. É o seguinte, doutores, demissão de servidor público por desídia exige repetição da conduta. O que é que isso quer dizer, doutores? Desídia, dentro lá do 8.112, a desídia é uma atuação meio morosa, né? O servidor, ele não faz bem as suas coisas, né? Ele finge que faz, ele vai lá, dá um engodo, né? E aí ele não exerce a sua função de forma eficiente. A desídia é exatamente o oposto da eficiência, tá? E daí o que acontece, doutores? A desídia, dentro de uma capitulação legal, na 8.112/90, e eu digo por quê a 8.112, que é o Estatuto Público Federal, porque esse Estatuto da 8.112 ele é repetido nas estruturas estaduais e municipais com muita pouca diferença. Então, possivelmente, a desídia nos estatutos do seu estado, nos estatutos do seu município, também vai ter essa mesma previsão. Qual é a previsão? Que o servidor que for acusado de desídia, a pena é demissão. Está capitulado lá no artigo 117 da 8.112. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, doutores, é que a desídia,
em que pese ela está capitulada com uma das hipóteses de demissão, ela não pode ser levada a efeito de imediato. E essa é a decisão que eu quero chamar a atenção de vocês do STJ. O STJ entendeu o seguinte, olha, para que seja aplicada a pena de demissão em desfavor de um servidor público, é necessário que essa conduta tenha sido repetida. O que isso quer dizer? Ele tenha sido processado administrativamente, tá? Por desídia. Nesse primeiro processamento por desídia, ele tenha sofrido uma advertência ou até uma suspensão, né? E a suspensão, doutores, a gente sabe, né? A suspensão ela vai até 90 dias. E o que é que isso que significa a suspensão? Que o servidor que responde a um processo administrativo e sofre a penalidade de suspensão, ele ficará sem os seus vencimentos pelo período da suspensão. Então é lógico que a suspensão é algo grave, mas não é tão grave quanto a própria demissão. E aí o que aconteceu, doutores, a STJ disse isso, ó. A primeira hipótese de desídia do servidor deve ser apenada com uma penalidade mais branda. Por quê? Porque aí eu tenho que aplicar o princípio da razoabilidade, doutores. Porque eu posso ter uma situação em que a desídia foi uma desídia pontual, não é uma desídia rotineira daquele servidor. Essa é a ideia, né, do STJ. Olha, a desídia a qual aquele servidor está respondendo é uma desídia pontual, aconteceu tão somente naquele momento. Então eu vou pegar o cara que está ali, desídia, caso de demissão, e vou demitir imediatamente pela primeira atuação desidiosa dele? Obviamente que não. E aí o STJ definiu essa regra, tá? Que em caso de desídia é necessário que ele venha a reiterar a conduta. O caso em específico aqui, doutores, do STJ sobre a desídia, foi um servidor do DENIT. Esse servidor do DENIT, ele foi penalizado, ele respondeu a um processo administrativo disciplinar e foi penalizado por desídia por não ter realizado a fiscalização de forma adequada na implementação de recursos públicos federais, né, vinculados à autarquia do DENIT. O que aconteceu, doutores, foi que ele ingressou, logicamente, com mandado de segurança, né, no STJ. Professor, por que eu vou ingressar com mandado de segurança no STJ? Porque o ato de demissão das autarquias públicas federais, elas são realizadas pelos ministros aos quais as autarquias estão vinculadas. Então, se é um ato de ministro, eu tenho que ingressar com um mandado de segurança onde? Na competência própria, nesse caso, Superior Tribunal de Justiça. E é por isso que o mandado de segurança vai direto para o STJ, você não vai ingressar com o mandado de segurança em instâncias inferiores. O que eu quero chamar a atenção aqui, doutores, nesse caso aqui é o seguinte, é que depois, durante o mandado de segurança, o próprio órgão, o próprio DENIT, que havia demitido aquele servidor, atestou regularidade de toda a atuação do servidor. Ou seja, o servidor foi demitido, né, dizendo que ele foi desidioso, que ele não atuou de forma eficiente, como a administração pública exige, mas posteriormente à sua demissão, o próprio órgão não, a própria autarquia, foi lá e falou o seguinte, ó, o serviço está ok, o serviço está tudo certinho. E aí o que aconteceu? Os advogados ligados na situação do seu cliente pegou essa manifestação de regularidade do serviço e juntou após o mandado de segurança ter sido protocolado. Aí vocês podem perguntar, mas professor, eu já ouvi aquela história que o mandado de segurança é um tiro de canhão. Por que um tiro de canhão? Porque antes de você protocolar sua petição, todas as provas devem estar pré-constituídas. Queridos, isso não obsta que, em situação de novas provas, o que são novas provas? Aquelas que você não tinha acesso de jeito nenhum no momento do protocolar a ação, que você possa utilizar em via de mandado de segurança. Não há problema algum, até porque as coisas são muito dinâmicas e novos fatos podem surgir no decorrer do processo que possa interessar ao interesse do seu cliente. Então, nesse caso, doutores, na situação específica do STJ, né, que penalizou, que reconheceu a ilegalidade da demissão daquele servidor por desídia, ele entendeu, ele formulou um precedente de que, em caso de desídia, o servidor público não poderá ser demitido de imediato. É preciso que ele, ao menos, tenha reiterado a mesma conduta desidiosa. Tá bom? Então fica com essa notícia. Quem atua na administração pública já fica atento a isso. Quem é procurador de estado, procurador do município, também fica atento. Por quê, doutores? Porque os procuradores são aquelas pessoas que vão formular os pareceres relacionados à aplicação de penalidades contra servidores que venham a responder a processo administrativo disciplinar.
tá bom? O pessoal que é militar aí também, olá, tô vendo aí que entrou também, viu, doutores? O esquema é o mesmo, tá? Queridos, então, superada essa notícia do STJ, vamos para a nossa próxima notícia. Mais uma notícia de responsabilidade civil do Estado. É um tema que eu trabalho nas minhas aulas, os alunos gostam do tema, porque eu trago muitos exemplos práticos. E aqui mais um exemplo prático, doutores, de responsabilidade civil do Estado. Ó, o Tribunal de Minas Gerais, olha só, o Tribunal de Minas Gerais determinou que o Estado do Ceará indenize filho de detento, em razão, obviamente, da morte do pai, né, desse autor, dentro da estrutura carcerária do Estado do Ceará. Doutores, olha só que interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas quem foi meu aluno sabe disso. Os presídios brasileiros já tiveram reconhecida a inconstitucionalidade, né? Ou seja, o estado de coisas inconstitucionais. O que é que isso quer dizer basicamente? É um atestado judicial de que nenhum presídio brasileiro hoje tem a capacidade de garantir o mínimo necessário para qualquer pessoa, né? O preso, qualquer pessoa que venha passar pela estrutura de um presídio. Por que isso, doutores? Esse reconhecimento dado pelo STF desde 2015, né, não inclusive é uma doutrina importada da Colômbia, né, a Colômbia já teve esse mesmo movimento. A intenção do STF, quando declarou o estado de coisas inconstitucionais nos presídios, foi que houvesse um aumento no investimento dos presídios para que esses presídios pudessem, pelo menos, tentar ressocializar aqueles que passaram por essas estruturas. Então, doutores, o que acontece é que, com esse reconhecimento de estado de coisas inconstitucionais, a gente tem uma situação que praticamente qualquer evento que aconteça dentro dos presídios relacionados aos presos, por exemplo, o preso cometeu suicídio, o preso foi morto por outro preso, rebeliões, que a gente viu rebeliões homéricas aí no início do ano de 2019, né, que é lá no Amazonas, lá, que foram mais de 120 presos que morreram nas rebeliões. Todas essas mortes o Estado brasileiro é obrigado a indenizar. No STF, a gente tem até um parâmetro que chegou lá, eu sei porque teve um aluno que fez uma pesquisa sobre isso, que o STF definiu por cada preso falecido um valor médio de R$2.000. R$2.000 por preso, né, que venha falecer na estrutura carcerária do nosso Brasil. Só que essa decisão, doutores, lá do Tribunal de Minas Gerais, ele condenou o Estado do Ceará, perdão, gasguei de leve aqui, ele condenou o Estado do Ceará a um pagamento de R$35.000 a título de dano, né, em favor do filho do falecido, e também a uma pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, até que essa criança complete 21 anos de idade. Doutores, percebam, a ideia aqui é que, diante dessas condenações judiciais, o Estado venha a investir mais dentro da estrutura carcerária. Essa é a ideia. Então, professor, é o parâmetro do STF, pode perguntar isso, professor, o parâmetro lá do STF, ele é seguido à risca pelos demais tribunais? Não, né? Foi uma ação que chegou até o STF, foi uma ação que de um preso, inclusive, que estava, né, no sistema carcerário, salvo engano, do Ceará, né, veio a falecer numa situação de rebelião e, logicamente, a família ingressou com a ação pedindo indenização do Estado pela morte do seu ente querido. O que aconteceu, doutores, é que quando essa decisão chegou até o STF entendeu como economicamente viável a proposta de R$2.000, que inclusive não feriria regras da dignidade da pessoa humana. Enfim, doutores, foi a posição do STF, mas não é a posição que vincula os demais estados. No caso que eu estou trazendo para vocês aqui, a criança, né, no caso é o filho, ele perdeu o pai quando tinha 5 anos de idade.
ele recebeu uma indenização, vai receber, na verdade, né, que transitou julgado agora, vai receber uma indenização de R$35 mil e também uma pensão, né, até completar 21 anos de idade. Foi decisão do TJ Minas Gerais. Queridos, vamos lá. Temos mais duas notícias aqui do TRF1 e vamos finalizar com uma notícia do STF, uma outra notícia do STF. A primeira notícia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, doutores, é a seguinte, ó. Apresentação de documentos fora do padrão em pregão licitatório não gera impedimento de licitar. E aqui um caso, doutores, é bem interessante porque assim, ó, a gente verifica, né, a atuação de pregoeiros de forma mais variada possível no nosso Brasil. A gente vai ter aquele pregoeiro mais garantista possível, que vai aplicar regra literal, uma interpretação, inclusive literal da norma, sem levar em consideração os princípios que regem o direito administrativo, e daqueles que vão observar um determinado equívoco cometido pela parte e vai permitir que ela corrija alguns equívocos quando é possível fazer essas correções. Então, não há um padrão, né, dentro dos pregões de uma exigência, como eu posso dizer assim, mais literal ou mais principiológica, né, dentro das licitações. Eu quero chamar a atenção aqui, doutores, no caso aqui do TRF1, foi uma empresa, bora Pedrão, foi uma empresa que foi participar de uma licitação e aí ela apresentou documentos fora da adequação do edital. Tudo bem. Doutores, dentro de uma regra normal, se uma empresa apresenta documentos fora da exigência técnica do edital, a gente vai dizer que ele vai ter a sua proposta, né, desclassificada, porque ele não vai ser habilitado posteriormente, né, em relação à sua documentação. Mas aqui o que aconteceu foi o seguinte, é aqui que eu falei, o rigor do pregoeiro. O pregoeiro entendeu que essa pessoa, além de não poder, né, ser habilitada, né, a sua proposta em relação ao pregão, também representou ele e ele foi processado pelo órgão, né, se não me engano foi um órgão, não sei qual foi o órgão, né, mas ele foi processado pelo órgão e teve declarado o impedimento de licitar pelo período de 2 meses. Doutores, quem sabe, né, e Pedrão sabe disso aí, com relação à situação, né, de ficar 2 meses impedido de licitar, é um prejuízo enorme para uma empresa que, por exemplo, só busca contratos administrativos. Então, o que aconteceu? A empresa, ela, obviamente, ingressou, né, com um mandado de segurança em razão exatamente desse rigor, esse excessivo rigor formal, né, do pregoeiro e da comissão que analisou, né, o pedido dele para aplicação da penalidade de impedimento de licitar e anulou a decisão, doutores, foi anulada a decisão desse órgão. E o que aconteceu? O prejuízo estava pronto, né? Por quê? Porque ele não conseguiu eliminar. De certa forma, né, se você for observar, ele ingressou com a ação em 2017, em 2020, mas ele teve reconhecimento judicial que aquela decisão ela trouxe, ela foi excessiva no rigor em relação à aplicação da norma pública, tá? E aí, professor, tá, o cara foi lá, foi licitar, ficou 2 meses sem licitar, caberia alguma ação dessa empresa para que ela pudesse, por exemplo, vir a tentar recompor os danos? Tem, doutores, obviamente que tem, né? Ela poderia alegar, por exemplo, né, dentro da situação do processo, já que houve reconhecimento judicial que a penalidade era nula, ele demonstrar, e aí, assim, doutores, dano moral é algo que deve ser comprovado. Dano moral é algo que deve ser comprovado. Então, por exemplo, imagine que essa declaração de licitar deixou essa empresa em uma situação de irregularidade em relação a outros contratos administrativos. Beleza, eu consigo comprovar que essa empresa, em razão da penalidade aplicada, ficou 2 meses sem receber nos seus contratos, ou até teve contratos rescindidos, né, em razão dessa penalidade. Aí tudo bem, doutores, dentro dessa perspectiva eu posso pedir sim indenização por dano material e lucros cessantes, mas o dano moral é uma coisa muito difícil de se obter dentro de uma perspectiva natural do direito. A gente sabe, né, que quem advoga aí sabe que o dano moral é algo que fica muito no imaginário, né? Até o próprio advogado, quando fala pedir dano moral, ele fica tentando imaginar a dor que o seu cliente sofreu, mas quem sabe somente a dor que sofreu foi o seu próprio cliente. Imagina o juiz.
Então, quando você for pedir dano moral, você tem que fundamentar bem o pedido. E hoje é uma obrigação, doutores, né, que dano moral você precisa, inclusive, quantificar. Alguns ainda deixam na mão do juiz, né, alguns juízes, inclusive, pedem que seja emendada inicial, para que quantifique o valor do dano moral que se deseja, que seja arbitrado pelo juiz. Mas eu quero chamar a atenção que dentro dessa situação aí que eu estou dando do TRF1, que anulou uma penalidade contra uma empresa que licitou e ficou impedida de licitar por 2 meses, ela poderia sim, tranquilamente vir a pedir indenização com a devida comprovação. Importante, tá? Outra decisão, doutores, do nosso TRF da primeira região é o seguinte, ó. Importante também para servidores públicos, tá? Não compete ao Poder Judiciário reajustar a remuneração de servidores da União. Doutores, e aí eu vou dizer que tem uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 37 diz o seguinte, ó. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento dos servidores públicos sob fundamento de isonomia. Por súmula vinculante, entendo o seguinte: nenhum poder judiciário dos estados poderão agir dessa forma. Mas, professor, o que aconteceu no caso aí com esse servidor? Na verdade, foi uma servidora da Polícia Federal em que ela queria a aplicação do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que traz basicamente a hipótese de que a remuneração, hipótese dentro da Constituição, tá? A remuneração deverá ser reajustada anualmente. Ocorre, doutores, que a previsão da Constituição ali do artigo 37, ela depende de uma legislação específica. O que é que isso quer dizer, doutores? Quer dizer o seguinte, ó, tá escrito na Constituição que a remuneração deve ser reajustada conforme o índice inflacionário, mas para que esse reajuste venha a surtir efeito, ou seja, venha a obrigar a administração de forma automática, é necessária que haja uma lei. Lei de iniciativa de quem, professor? Lei de iniciativa do presidente da República, nos estados, obviamente, dos seus governadores e no município dos seus prefeitos. O que eu quero chamar a atenção aqui, doutores, é que nenhum desses chefes do executivo vão fazer uma loucura dessa. Por quê? Porque, doutores, todo reajuste da remuneração dos servidores é totalmente negociada. Todo ano eles fazem uma negociação. O que acontece agora no nosso país, em razão da pandemia, é que já está determinado, né? A gente viu a Lei Complementar 173, traz a previsão de que não haverão reajustes, salvo engano, até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, reajustes para servidores só deverão ocorrer após 2021. E isso decorre por quê, doutores? Porque o Estado hoje já está numa situação complicada. Agora está numa situação mais complicada ainda, com queda de receita, né, de forma vertiginosa em relação à sua arrecadação. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que não ingressem, pelo amor de Deus, não forcem a barra no Poder Judiciário pedindo o reajuste da remuneração com base na previsão da Constituição, porque aquela previsão realmente está ali, está escrita, mas ela somente surtirá efeito, somente obrigará o Estado a reajustar conforme a inflação, se editada uma norma que regulamente aquele artigo e aquele inciso. Então fiquem atentos. E essa legislação, ela é de competência privativa do presidente da República e, como eu disse um pouquinho mais cedo, doutores, nós temos inclusive a incidência de uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 37, ao qual diz que ao Poder Judiciário não é cabível o pedido de reajustamento na remuneração de servidores, pois ele não detém capacidade legislativa. Isso quer dizer o seguinte, que o Poder Judiciário não tem a possibilidade de legislar sobre a matéria através de decisões judiciais. Quem vai legislar é o Congresso Nacional. Quem vai legislar é a Assembleia Legislativa. Quem vai legislar é a Câmara de Vereadores. Essa é que tem competência para realizar tal atividade legislativa, tá bom? Queridos, vamos partir aqui para a nossa
última notícia do dia, né? A gente teve aí, né? Hoje a gente falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 notícias relacionadas ao administrativo de diversos tribunais do país, né? Hoje a gente teve até uma concentração, né, de TRF1, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça em Minas Gerais e uma decisão agora do STF, doutores. Olha o que diz o STF, ó. Suspensão de normas estaduais que interrompiam pagamento de crédito consignado durante a pandemia. Doutores, os estados do Rio Grande do Norte e os estados do Rio de Janeiro editaram normas estaduais em que suspendiam o pagamento de créditos consignados nos salários dos seus servidores. E aí, logicamente, quando essa legislação surgiu, a intenção dela foi que pudesse dar um maior fôlego financeiro aos servidores, né, do Rio e do Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, doutor, a gente sabe que tem uma situação peculiar, que é o parcelamento do salário dos servidores, né, em razão da crise econômica que vem sofrendo aquele estado. Também o Rio Grande do Sul está na mesma situação, Minas Gerais estava perto de melhorar a situação, mas voltou a ter, né? Então a gente está percebendo alguns estados brasileiros estão com dificuldade de pagamento do salário dos seus servidores. E aí surgiu no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro normas parecidas com a intenção de suspender crédito, o crédito consignado na folha. Doutores, obviamente, o que aconteceu? Uma confederação, né, uma confederação financeira que tem aí no nosso país, ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade contra essas normas estaduais. Inclusive, elas tinham sido distribuídas, se não me engano, uma foi para o Ricardo Lewandowski e a outra para o ministro Roberto Barroso. E daí, doutores, o presidente, né, o Dias Toffoli, atualmente ainda é o Dias Toffoli, ele concedeu liminar para suspender os efeitos dessa norma. Por quê? Qual foi a justificativa para a concessão da liminar, doutores? Que no momento que os estados eles editaram essas normas estaduais, eles acabaram, como é que diz, meu Deus? Legislando sobre matéria privativa da União. Que matéria é essa, professor, doutores? É que eles entenderam que, em que pese toda a benesse que a lei traria aos servidores públicos, essas normas estaduais, elas estariam regulando normas de direito civil. E direito civil, doutores, é competência privativa da União. Se vocês pegarem lá o Código Civil, tem mais de 2.000 artigos para vocês se deliciarem. E vocês vão observar, engraçado, porque assim, quando eu entrei na faculdade, que eu olhava assim, pô, Código Civil, o que é isso, né? E aí eu observava assim que as condutas dos particulares estão todas ali reguladas. Então, pô, se você for imaginar, né, condutas comuns, as condutas mais expressivas, né, do particular, vocês vão observar que elas estão ali delineadas dentro do Código Civil. Então, no Código Civil você vai encontrar direito de família, você vai encontrar direito empresarial, você vai encontrar sucessões, né, herança, você vai encontrar contratos de todos os tipos dentro do Código Civil. Então perceba, doutores, o que o Código Civil está fazendo ali? Vamos regular a vida dos particulares. E o que aconteceu? Quando eu faço um empréstimo consignado, eu não faço empréstimo com o Estado, eu faço empréstimo com instituições financeiras de natureza privada. Então, doutores, a relação mercantil que foi estabelecida entre os servidores públicos e as instituições privadas, ela é toda regulada no Código Civil, além de outras legislações, né, que podem ser aplicadas a essa situação, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O que eu chamo a atenção, doutores, é que no momento em que o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio Grande do Norte vieram a editar essas normas que suspendiam o pagamento dos créditos consignados, em que pese ele ter, né, utilizado a sua potestade pública, né, as suas prerrogativas públicas para beneficiar os seus servidores, essas legislações acabaram indo exatamente como normas de direito civil, porque eles não estavam atuando somente em favor dos servidores, mas em prejuízo das instituições financeiras. Imagine aí, todos os servidores do Rio, todos os servidores do Rio Grande do Norte suspendendo os pagamentos de forma automática. A gente sabe
como é que está a situação dos bancos, em que pese todos os créditos estarem disponibilizados, né, pelo governo federal e pelos governos do estado também, né? Alguns estados liberaram recursos também. A gente está observando, doutores, que há uma dificuldade gigantesca para ter acesso a esses créditos, né? A lei, ela traz como se fosse uma coisa fácil de ser feita, né? Vai lá e pede que você vai conseguir. Mas quando você chega na instituição, você sabe que a instituição vai tomar todos os cuidados possíveis para ver se você vai ou não receber esse recurso. Então, obviamente, quando eu venho uma norma, né, uma norma dos estados que suspende o pagamento de todos os servidores que têm crédito consignado, e tenha certeza, no Rio de Janeiro, por exemplo, doutores, em razão até da própria crise financeira que vem enfrentando o país, especialmente o Rio, em relação aos pagamentos de servidores, muitos devem estar com créditos consignados dentro das suas folhas, né? Até porque precisamos sobreviver. Todos nós precisamos sobreviver. Só que, infelizmente, a norma acabou sendo suspensa por decisão liminar do presidente do STF, porque ele entendeu que essas normas avançariam sobre normas de direito civil e são normas de competência privativa da União. Então, não poderiam legislar sobre tal matéria. Doutores, então hoje, né, o nosso jornal de administrativo está chegando ao fim. Falamos sobre indenização de criança que sofreu sequelas em um hospital no Distrito Federal. Ela recebeu indenização de R$30 mil. Falamos da decisão do STJ sobre demissão de servidores públicos. Essas demissões de servidores públicos por desídia. Por desídia, eu expliquei o que é desídia, depois vocês assistem, quem não assistiu mais cedinho, tá? Por desídia, doutores, quer dizer o seguinte, ó, que ao contrário à eficiência, é preciso que a conduta desse servidor seja repetida. Ele não pode ser demitido na primeira conduta desidiosa. Precisa que ele repita essa conduta desidiosa, tá? Falamos também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que condenou o estado do Ceará a indenizar o filho de um detento que faleceu dentro das suas estruturas no valor de R$35 mil, mais pensão de 2/3 do salário mínimo até a criança completar 21 anos. Falamos da decisão do TRF1, né? A primeira foi voltada a licitações, sobre as documentações de licitações, e que gerou o impedimento de licitar do concorrente, e esse impedimento foi anulado na justiça, tá? E a outra decisão do TRF1 é a impossibilidade do Poder Judiciário reajustar a remuneração de servidor público, inclusive tem súmula vinculante, depois leiam a súmula vinculante número 37, tá? E por fim, essa decisão do STF, doutores, que foi uma decisão que traz a impossibilidade do Estado editar normas relacionadas à suspensão do crédito consignado no salário dos seus servidores, né, porque essas normas elas têm natureza de normas de direito civil e, portanto, são normas de competência privativa, não é nem exclusiva, privativa do Estado. Quem foi meu aluno de organização de poderes sabe qual é a diferença entre privativa e executiva, tá bom? Queridos, desejo a vocês uma excelente semana. Amanhã é sexta-feira, né? Depois vem um finalzinho de semana bom aí. Curta o final de semana. Até a próxima quinta-feira, às 8, no caso, às 8 não, às 20h07 da noite. Espero todos vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço a todos e se cuidem. Tchau, tchau.